Deus julgará a nação brasileira e nós, como igreja, também seremos responsabilizados. Essa palavra Deus me deu no início do ano, mas só agora Ele me deu permissão para liberar ela. E foi através do livro de Amós que Ele me deu todos os detalhes. Se houvesse uma palavra para descrever os pensamentos do Senhor e o sentimento do Senhor em relação ao Brasil, é que o Senhor está perplexo. Deus levantou um homem comum para levar uma palavra profética para as nações ao redor de Jerusalém e a própria Jerusalém. Naquela época, quem reinava era Jeroboão. Ele trouxe muita riqueza para Israel. Só que essa riqueza trouxe a idolatria e também a apatia. Esse motivo trouxe muita injustiça e negligência aos pobres. Do capítulo 1 ao capítulo 2, a mensagem é focada nas nações ao redor de Israel. Mensagens de acusação contra a iniquidade daqueles povos. No capítulo 2, Deus começa a acusar Israel também. Só que vale ressaltar que a acusação de Israel é 3 vezes maior do que os demais povos, e isso tem uma explicação. No capítulo 3, versículo 2, Deus diz: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Isso significa que o peso da responsabilidade estava sobre os ombros de Israel. Essa responsabilidade é por conta da sua eleição, da sua separação. Então, as exigências, com certeza, de Deus seriam maiores para um povo escolhido. Deus permitiu que eles fossem assolados com injustiça, com preços absurdos. Deus acusou os ricos de ignorar os pobres e vender os escravos em troca de dívida e negar a justiça ao pobre. Deus diz assim: fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Faz lembrar de algum cenário atual que nós estamos vivendo na nação brasileira? Ele diz: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Mais abaixo diz: vocês oprimem o justo e recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. O Brasil está completamente mergulhado na iniquidade, totalmente entregue à injustiça social. Impostos absurdos, taxas absurdas. A justiça foi comprada pela corrupção, onde o pobre vende o seu direito por causa de um prato de comida. Nada disso é novidade para a gente. Agora que vem a palavra pontual, nós como igreja precisamos nos arrepender. De todos os povos da terra, eu escolhi você. Está dizendo, você carrega uma responsabilidade. Nós somos reinos e sacerdotes, mas o nosso sacerdócio tem sido uma fraude. E é claro que Deus não generaliza, Ele sabe que tem aqueles que não se corromperam ao sistema. Não nos isenta da nossa responsabilidade. No capítulo 5, versículo 18, Deus diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz? Estão fazendo shows que são pactos satânicos no Brasil, abrindo portais terríveis para destruição do povo. E aonde estão os sacerdotes? O profeta sabe que quando o povo se inclina para a iniquidade, a justiça do Senhor, ela não demora e ela não tarda e é esmagadora. Quando vemos a iniquidade ao nosso redor e não nos sensibilizamos, não nos prostramos diante do Senhor para clamar a Deus por misericórdia e para achar lugar de arrependimento na nossa nação, os verdadeiros profetas dessa nação estão no secreto rasgando o coração e as vestes diante do Senhor e colocando panos de saco e pedindo Deus para achar lugar de misericórdia. E o Senhor falava muito contra a hipocrisia religiosa. No versículo 21 ele diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. No versículo 23 ele fala: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Acreditamos por não ter sangue em nossas mãos. Acreditamos que nós não seremos responsabilizados. Só que o nosso grande pecado é de omissão, porque a gente está no meio de uma lama e a gente está confortável. Interessante que na roupa sacerdotal, o sacerdote tinha uma pedra nos 2 ombros com o nome da nação. Isso significa que ele carregava o peso da nação nos ombros. Capítulo 6 diz assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Você se deita em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham as suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Esse carnaval de 2025
Deus me ensinou algo muito interessante. Ele disse: minha filha, os filhos das trevas estão se oferecendo como holocaustos e adorando a outros deuses e a sua própria carne. E aonde estão os meus sacerdotes? O que eles estão oferecendo em prol do rei? Todos nós sabemos que carnaval, a festa, não é só diversão, alegria. Na verdade, é um portal que está se abrindo para que haja manifestações ali espirituais. Homem dando autoridade a tronos satânicos. Nós, como sacerdotes, entendermos os portais e nos posicionarmos diante dessa situação. Então o Senhor me ensinou que todas as vezes que os filhos das trevas ofertam, os filhos da luz precisam ofertar ainda mais, mas é necessário que o sacerdote se posicione. Isso é uma forma de se proteger das consequências espirituais, dizendo: sacerdote, eu não faço parte disso. Sabemos que o cenário da igreja brasileira não é o melhor. Nós temos promessas de um avivamento, mas nesse momento a igreja precisa ser purificada. E Deus vai permitir que a igreja brasileira passe por um processo de perseguição para que se cumpra isso aqui. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. O fogo dessa provação que virá sobre a igreja brasileira é para apurar, e somente aqueles que construíram um bom alicerce permanecerão. Deus está perplexo com a nossa inércia. Nós estamos tão ocupados e preocupados com festas, congressos, likes, seguidores, com as performances dos nossos cultos. O templo está cheio, se as pessoas estão gostando da mensagem que estão ouvindo, se estão afagando o seu ego na nossa mensagem, que estamos esquecendo do peso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. A ação desse vídeo é chamar a igreja brasileira para o arrependimento. A palavra não é somente direcionada a essas igrejas que já são mais sinagogas de Satanás, que estão totalmente entregues às obras das trevas. Essa palavra é para o povo justo, santo, que ainda se preocupa com o Senhor, em fazer a vontade dele. Não podemos esquecer que Jesus continua sendo aquele cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. E da boca dele ainda sai uma espada afiada, de 2 gumes. Ainda é aquele que faz Jezabel adoecer e traz sofrimento para aqueles que se adulteram com ela. Ele ainda é aquele que mata os filhos de Jezabel para que todas as igrejas saibam que ele é aquele que sonda mentes e corações e retribui cada um segundo as suas obras. Deus está levantando uma geração de profetas que não se vendem ao sistema e não se corrompem. São nazireus separados para o Senhor, para incendiar essa nação. Há uma promessa de avivamento, mas Deus não vai entregar o avivamento a uma geração corrupta que se vendeu. Está preparando o Brasil para o grande avivamento. Então nós precisamos nos posicionar.